Tá gravando? Tá gravando. Parte 3 agora. Então vamos pensar um pouquinho nesses impactos. Ah não, peraí, voltando só para eu me perdi um pouquinho. Perdi um pouquinho. Ah, tá. Além disso, a gente tem que essa exploração ilegal, ela gera uma série de impactos ambientais e sociais, obviamente, tá? Viajei aqui, esqueci do que a gente estava falando, mas já voltou, tá? E aí, tratar um pouquinho da Vale do Rio Doce, a companhia Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal e que depois foi privatizada, inclusive privatizada a preço de banana, né? E a gente viu o que a Vale fez recentemente, né, enquanto uma empresa privada. Mas enfim. Então a Vale do Rio Doce, quando ainda era estatal, a CVRD, ela tinha o controle da exploração dos minerais metálicos pela União até 97. Então a Vale tinha o monopólio da exploração dos recursos minerais até 97, tá? E essa empresa sofreu privatização, o que obviamente também impactou nesse monopólio que ela tinha da exploração dos recursos minerais brasileiros, tá? Vamos trabalhar agora, estudar um pouquinho as principais jazidas brasileiras. Quais são os principais pontos do Brasil que possuem mais recursos minerais a serem explorados, tá? O primeiro deles aqui é o quadrilátero ferrífero, extremamente importante em Minas Gerais. Ele produz cerca de metade do minério de ferro do país. Metade do minério de ferro que o país explora vem lá do quadrilátero ferrífero. E aí nessa região nós temos o Vale do Aço, onde nós temos a presença de usinas de aço que beneficiam esse material. Como assim beneficiam? Você extrai o aço e depois você trabalha um pouco esse aço para que ele possa ser utilizado na indústria. Ele não é utilizado diretamente, você tirou do chão e aí já vai mandar para produzir, sei lá, uma porta de um carro. Não. Você manda esse produto para a indústria, essa indústria vai trabalhar essa commodity, vai beneficiar essa commodity para que aí então ela seja direcionada à indústria. Tá? Então, nessa região do Vale do Aço, nós temos a presença de usinas de aço que tem justamente essa função, a função de beneficiar esse material. Tá? E está basicamente entre o estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui, não é esse mapa ainda não. É esse aqui. Quando a gente pensa no quadrilátero ferrífero, é isso aí que nós temos. Olha aqui, ó, onde ele está localizado aqui em Minas. E aí a gente pega isso e amplia um pouco. E a gente percebe que ele é mais ou menos um quadradinho mesmo. Tá? Ele tem essa estruturinha aqui. E obviamente a gente pode entender, né, quais são as empresas que mais o exploram a partir da legenda que a gente tem aqui no cantinho. Tá? Deixa eu voltar um pouquinho, daqui a pouco eu vou usar esse mapa. Tá. Agora vamos falar de um projeto, né, o projeto Carajás, que basicamente ele é uma gigantesca província mineralógica localizada na Serra dos Carajás, no Pará. Vamos continuar. Ele foi fruto, né, da criação do projeto Grande Carajás pela CVRD, ou seja, a Companhia do Vale do Rio Doce, que ampliou a dívida externa brasileira, né, porque focou em muitos investimentos em tecnologia e infraestrutura. A Vale do Rio Doce não tinha o poder de explorar os recursos minerais brasileiros? Pois bem, lá atrás, ela, para investir nessa exploração nessa região, o que ela fez? Ela investiu muito em tecnologia e em infraestrutura. E como que ela fez isso? Pegando dinheiro emprestado lá de fora, o que gerou um aumento da dívida externa brasileira. A CVRD associou-se a várias empresas estrangeiras. Então, como a Vale do Rio Doce ela tinha o poder de exploração, ela não fez isso sozinha. Ela se associou a muitas outras que trabalhavam junto dela. Tá? E ela era focada na criação de infraestrutura. Essa relação entre a Vale do Rio Doce com outras empresas estrangeiras era justamente pela criação de infraestrutura. O Brasil não produz tecnologia, infelizmente, até hoje.
tem uma defasagem muito grande nesse sentido. Então ela começa a traçar relações com outras empresas internacionais para justamente contribuir no desenvolvimento dessa tecnologia, dessa infraestrutura, para que essa região pudesse ser explorada adequadamente. Beleza? Construíram os suportes para a exploração da região, dessa relação da Vale do Rio Doce com essas outras empresas, os suportes, a base para que essa região pudesse ser adequadamente explorada, foi construída. Tá? E aí a gente tem o projeto Ferro Carajás, que foi basicamente a construção da estrada de ferro Carajás em 89. Então construiu-se uma estrada de ferro que ligava a província de Carajás até o porto de Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão. Perceba, ligava a província de Carajás até um porto, o que já mostra pra gente que o foco de tudo isso era explorar minerais metálicos e mandar para fora, mandar para o mercado externo, explorar como commodity. Beleza? Então o foco do projeto Carajás era justamente o quê? Explorar essa região tão rica, lá no Pará, na Serra dos Carajás, e todos esses minerais metálicos seriam o quê? Mandados para o mercado externo. Só que como não tinha infraestrutura, o que a Vale fez? A Vale do Rio Doce fez? Ela se associou a empresas estrangeiras, criaram tecnologia junto, e aí a gente volta nessa questão da dívida externa. A empresa teve que focar muito em tecnologia e infraestrutura. O Brasil pega dinheiro emprestado lá de fora para a Vale conseguir desenvolver esses negócios. Então ela cria, junto de outras empresas, a infraestrutura, a estrada de ferro necessária para retirar esses minérios e mandar para o mercado consumidor. Mercado consumidor esse que estava lá fora, para exportação. Beleza? Então o foco era, extraiu, trabalhou um pouquinho esse minério, já manda para fora, já manda para a Europa, já manda para os Estados Unidos, já manda para o Japão, já manda para a China. Beleza, gente? China mais recentemente. Beleza? Carajás, Vale do Rio Trombetas. Vale do Rio Trombetas, daqui a pouco eu volto nesse mapa. Vou falar de Trombetas primeiro. Quando a gente pensa no Vale do Rio Trombetas, a gente tem que essa região foi descoberta em 66 pela Alcan, uma empresa brasileira. Tá? E na década de 70 e 80 houve uma ocupação e exploração dessa região. Foi descoberta em 66, uma região muito rica em minérios. Pouco tempo depois ela começou a ser ocupada e explorada. Tá? Houve a criação de infraestrutura de beneficiamento necessário aos minérios da região. Gente, o roteiro é mais ou menos parecido, tá? Você vai explorar minério, show de bola. Depois você tem que beneficiar esse minério. Então tem que criar a infraestrutura para isso. Tem que criar a indústria que vai fazer isso. Ou você traz uma empresa de fora, ou você cria. E aí houve a associação da Vale do Rio Doce novamente com diversas empresas internacionais do ramo minerador. Então a Vale do Rio Doce estava trabalhando com outras empresas para explorar esses recursos e trazer capital para o Brasil a partir da exportação, da exportação dessas commodities para o mercado externo. Professor, o que é commodity? Commodity é o nome que a gente dá para tudo aquilo que a gente retira da terra, tá? Do solo, atribui um preço para ele, enfim, para esse produto, e depois exporta, tá? Ou seja, isso se torna um produto, inclusive, quando a gente atribui um preço para ele, tá? Então, commodity é tudo aquilo que você retira da natureza e atribui um preço a ele, tá? Isso gerou um aumento na demanda por energia elétrica, obviamente, uma região muito pouco povoada, do nada não, né? A partir do momento que ela é descoberta, ela passa a ser ocupada, ela começa a ser explorada, né? Aí cria-se infraestrutura para o beneficiamento desses minérios e, obviamente, era necessário o desenvolvimento de uma infraestrutura que gerasse energia elétrica para que tudo isso se desenvolvesse, para que essa roda girasse. Tá?
E a partir disso, construíram-se as usinas de Tucuruí e de Balbina. Tucuruí no rio Tocantins e de Balbina no rio Uatumã. Usina de Tucuruí, inclusive, que gera um impacto ambiental absurdo. Tá bom? Agora sim. Aqui, esse mapa, que inclusive é do livro de vocês, ele mostra pra gente as localizações, né, de Carajás e de Trombetas, né, do Vale do Rio Trombetas. Carajás fica mais ou menos nessa regiãozinha aqui, tá, no Pará. E depois, toda essa região aqui é que era explorada, né, por esses empreendimentos que foram feitos pela Vale junto de outras empresas internacionais. E olha a setinha aqui, ó, tá mostrando que o foco é para vender no Brasil, é para desenvolver indústria nacional. Negativo. O foco é, ó, para mandar para o mercado externo. Explorou, mandou, explorou, mandou, explorou, mandou, explorou, mandou para fora. Tá bem? Já foi o quadrilátero, beleza. O projeto Carajás Trombetas gerou um duplo efeito, um nacional e um regional. Então, esses dois projetinhos tiveram esses impactos, nacional e regional. Por quê? Vamos ver. O nacional, porque inseriu as empresas estatais na economia globalizada. A Vale do Rio Doce não estava desenvolvendo parcerias com empresas internacionais? Ou seja, por conta desse cenário, essa empresa se inseriu na economia globalizada. Uma empresa extremamente estratégica, diga-se de passagem. Porque um país que tem um subsolo extremamente rico, ele precisa de uma empresa dele para que esteja numa área estratégica para explorar esse subsolo extremamente rico. Se ele só entrega, como o Brasil já fez, está entregando essa riqueza na mão de outros países. Porque quando uma empresa estrangeira, deixa a moto passar, passou. Quando é uma empresa estrangeira que vem para cá e explora, uma parte desses lucros fica aqui, que inclusive é a menor parte, tá? O resto volta para o país de origem dessas empresas. Não à toa, grande parte dessas empresas que vêm explorar o Brasil são empresas estatais de outros países. Países europeus, os dos norte-americanos, enfim, dos chineses, enfim, chineses nem tanto. Beleza? Então, mas voltando para o nosso conteúdo, né? Inseriu as empresas brasileiras, né, no cenário globalizado, na economia globalizada a partir desse contato entre Vale e Vale do Rio Doce com as empresas multinacionais. Regional, por quê? Porque devastou imensas áreas por conta da exploração dos recursos naturais. Gente, mineração é uma atividade que ela naturalmente o gago aqui, ó, já exerce um impacto ambiental muito grande, muito grande. Mineração é sinônimo de impacto ambiental, não tem jeito, é assim, infelizmente. Quando é feito de forma ilegal, ainda mais. Vejam o que aconteceu recentemente com a Vale. Percebam, Vale do Rio Doce era quando ela era do Brasil, tá? Quando era estatal. Vale é quando ela foi privatizada. Tirou o do Rio Doce e ficou só a Vale. Vejam o que a Vale fez recentemente com Brumadinho. E a Vale, ela estava muito bem colocada, né, pelas instituições que desenvolvem ali a vigilância, para ver se está tudo indo ok, se está usando a tecnologia correta, para justamente não matar ninguém. Porque, além disso, mineração também tem uma capacidade muito grande de matar povoados inteiros. Porque é tudo aquilo, que é aquela montanha de sedimentos que vai em cima da casa das pessoas. Ó, vejam o que a Vale fez agora. E mesmo tomando todas as posturas corretas, vamos aqui imaginar que tudo foi feito de acordo com a lei, tá? Mesmo tomando todas as posturas corretas,
Pro lado de dentro das barreiras, né, a gente tem um impacto absurdo. Solo, esquece. Altamente contaminado. Corpo hídrico, esquece. Rio, esquece. Vegetação já foi embora há muito tempo. Então, mineração é uma atividade que gera um impacto ambiental monstruoso. Quando é feito de forma ilegal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes a mais. Tá? Vamos continuar. Então, esses foram os impactos nacional e regional. Tá? Maciço do Urucum, que é uma jazida mineral localizada dentro do Pantanal Mato-Grossense. Dentro do Pantanal. Olha o impacto que isso vai gerar para o Pantanal. Grandes depósitos de manganês com exploração reduzida por conta da distância em relação ao mercado consumidor e portos. Ainda bem. Botei o mapa aqui? Botei. Aqui, ó, o maciço do Urucum, ele fica mais ou menos nessa região, que é onde nós encontramos o Pantanal. E ainda bem que ele fica distante do mercado consumidor e longe dos principais portos, porque senão esquece Pantanal. Ainda bem que está distante. Ainda bem que não tem infraestrutura adequada para escoar esses minerais daqui até aqui. Tá? Uma outra região é a Serra do Navio, que está localizada na região central do estado do Amapá, às margens do rio Amapari. Professor, preciso saber o nome desses lugares? Não, precisa não, relaxa. Apresenta ricas jazidas de manganês. O início da exploração se deu na década de 40 por meio da empresa Icome. Precisa saber o nome dessa empresa? Não. Mudanças no espaço natural para a implementação de infraestruturas. Isso aqui vocês precisam saber. Quando você explora uma jazida, quando você explora um espaço, seja ele qual for, você precisa implementar infraestruturas. Seja de energia, aí você constrói uma hidrelétrica, seja porque, enfim, de qualquer forma. Quando você quer explorar uma região, você precisa criar infraestruturas de energia, de transporte, enfim, para escoar essa produção. E quando você cria essas infraestruturas, você gera um impacto ambiental muito forte. Uma hidrelétrica, por mais que ela não emita tantos gases de estufa, porque ela emite, tá? Isso é uma outra aula. Por mais que ela não emita tantos gases de estufa, ela gera um impacto socioambiental monstruoso. Porque ela vai alagar uma área gigantesca, vai acabar com culturas locais, como indígenas, caiçaras, quilombolas, vão ter que ser realocados para outros espaços. Então, gera-se um impacto muito grande. Tá? E aí, quando você vai construir uma infraestrutura de escoamento da produção, é desmatamento. É abrir caminhos na mata para construir uma estrada de ferro ou uma rodovia. É isso. Beleza? Então já gera um impacto por conta disso. Mudanças no espaço natural. E aqui na Serra do Navio houve a construção da estrada de ferro do Amapá. Beleza? Justamente porque para escoar esses minérios que eram produzidos, tá? Então, se ponto em mente, vão explorar uma região, tem que construir infraestrutura. Construir infraestrutura vai impactar o meio ambiente, tá bom? Aqui, o minério com altos teores de manganês esgotou-se. Isso é um ponto muito interessante, né? O minério com altos teores de manganês esgotou-se. Acabou. Exploraram tanto que acabou. Não tem mais. Acabou. As minas ainda existentes durarão por mais 10 anos. As minas que sobraram vão durar por mais 10 anos. E agora que vem, além desse problema já ser um problemão, agora vem um problema para as pessoas. Que é justamente o fato de que toda a população local se desenvolveu em torno dessa atividade. A Serra do Navio foi descoberta, as pessoas migraram para lá para explorar essa região e conseguiam um dinheirinho.
né? Conseguir ficou muito ruim. Conseguirem uma renda, melhor dizendo, tá? Isso que acontece. Todos aqueles povoados, né, naquelas cidadezinhas, se estruturaram no entorno dessa atividade. Só que se as minas não existem mais, do que as cidades vão viver? Olha o impacto socioambiental aí de novo. Beleza? Já apresentei esse mapa. Só para vocês saberem onde é que fica, tá? A Serra do Navio. Fica nessa regiãozinha aqui no Amapá, tá? E aí jogando pro Brasil, aqui ó, nesse pontinho vermelho. Beleza? Falar um pouquinho agora da agropecuária brasileira. Eu acho que eu estou falando mais do que 25 minutos. O meu telefone eu esqueci de botar ele para rodar o tempo. Fui falando e não coloquei o telefone, estou ligando pelo relógio aqui do computador. Então vou parar agora e volto na próxima parte, beleza? Então até daqui a pouco, gente.